Ok. Meus queridos, então, conforme combinado em sala, eu vou elaborar 2 videoaulas aí para auxiliá-los na elaboração do relatório relativo à experiência pêndulo com mola. Na primeira delas nós vamos fazer aí uma revisão da fundamentação teórica necessária, e na segunda a implementação aí de técnicas com ferramentas computacionais para a determinação das quantidades de interesse, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre a fundamentação teórica e sobre o nosso problema. Então tá aí, né? Dado o conjunto de dados que vai ser exibido logo a seguir na tabela 1, teremos que determinar a constante da mola K pelo método da lei de Hooke primeiramente, depois pelos métodos aí da análise de um movimento harmônico simples e depois comparar os resultados e por fim tentar fazer aí na conclusão considerações a respeito de qual dos dois seria o mais preciso, né? Então vamos lá. Nessa tabela está aí sendo exibido o conjunto de dados do experimento, a massa de um conjunto de massores que foi acoplado a um suporte nessa coluna aqui. Nessa segunda coluna, o elongamento, o deslocamento, né, que esse conjunto sofreu, dado aí o peso, força-peso desses massores. E nessa terceira coluna foram registrados aí os intervalos de tempo de 10 oscilações desse sistema depois de um deslocamento a partir da sua posição de equilíbrio e posterior liberação, né? Então ele oscilou, ficou oscilando aí e mediu-se o intervalo de tempo de 10 oscilações. É o que está registrado nessa coluna aqui. Ok, então com relação à fundamentação teórica da primeira etapa do experimento, ela é baseada na lei de Hooke, que é essa expressão da força, né? Aqui nós estamos apenas interessados na relação de proporcionalidade entre força e alongamento, então não vamos nos preocupar aí em exibir aquele sinal negativo que indica que essa é uma força restauradora, porque nós não estamos interessados nisso, né? Estamos apenas interessados nessa relação linear para a determinação da constante da mola. Então vejam que essa é uma equação de uma função afim, que nada mais é que uma equação de primeiro grau em que o coeficiente angular é nulo, ou seja, a equação de uma reta que passa pela origem, em que a força faz o papel da variável aleatória dependente, a constante da mola faz o papel do coeficiente angular e os deslocamentos, né, em relação à posição de equilíbrio fazem o papel da variável aleatória independente. Desculpe. Com relação aí às técnicas derivadas do estudo de um movimento harmônico simples, como nós nos preocuparemos com a determinação da constante K, poderemos utilizar já como ponto de partida a frequência angular, determinada aí pela raiz quadrada da constante K pela massa da massa acoplada M, a partir da qual nós determinaremos o período, né, derivado dessa relação entre frequência angular e período. Então, igualando ambas as equações e exibindo aí a raiz quadrada de uma fração como a fração das raízes quadradas, multiplicando cruzados aí os numeradores e denominadores desta proporção, poderíamos determinar K, né, por meio dessa relação. Mas veja, essa relação teria como representação gráfica uma parábola rotacionada, ou um gráfico do tipo raiz quadrada de x, né, que é um gráfico que se apresenta conforme essa figura aí ilustra. E aí esse gráfico ele apresenta dificuldades práticas, porque nós não poderíamos, digamos assim, utilizando apenas régua, papel, caneta, não conseguiríamos extrair aí muita informação desse gráfico. Então partimos para uma
técnica de linearização que vai nos permitir uma abordagem mais simples e mais direta. Como é que vamos proceder? Vamos elevar ambos os membros dessa igualdade ao quadrado, então o período vai ficar ao quadrado e o membro à direita, desculpa, também será elevado ao quadrado. Isso vai eliminar a raiz quadrada. E podemos rearranjar aí os fatores de forma a exibir a relação que nos interessa. Então veja, se compararmos essa última equação aqui do período quadrado com uma equação da reta, o período quadrado faria o papel da variável aleatória dependente. O fator 4π ao quadrado por k faria o papel do coeficiente angular A. E a massa faria o papel da variável aleatória dependente, né? Essa relação é muito mais simples. O gráfico que a ilustra é o gráfico de uma reta, e aí as ferramentas matemáticas de análise de uma reta são bem mais práticas, né? Então, bem mais facilmente implementadas. Então, utilizaremos esta equação aqui para a determinação da constante K. Então, para concluir a nossa primeira videoaula a respeito desse relatório, faremos uso no final das contas de um resultado estatístico conveniente. A equação da reta média interpoladora, que vai ser aquela reta que vai estar com uma distância mínima e equidistante dos pontos, né? Então, essa é a equação dessa reta. Esse termo aqui faz o papel do coeficiente angular multiplicado pelos valores assumidos pela variável aleatória independente, e essa constante aqui faz o papel do coeficiente linear, que não nos interessa nesse caso. Essa constante k de índice y é o coeficiente angular da reta e por sua vez, um resultado estatístico determinado pelo produto aí das correlação de Pearson pelo desvio padrão da variável aleatória dependente dividido pelo desvio padrão da variável aleatória independente. Então, vai ser basicamente essa a ferramenta estatística que utilizaremos para a determinação da constante K. Isso será feito na segunda videoaula. E então eu encerro essa primeira etapa por aqui. Meu muito obrigado.